Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula, né, daquela disciplina nossa de práticas 2, dando prosseguimento às obrigações acessórias. Hoje eu levarei vocês aí pro laboratório para a gente ver lá onde que encontra-se o programa da DIRF, né, o que é a DIRF realmente. Mas aí nesse caso, como eu disse, eu vou passar aqui o conteúdo teórico, tá? Colocarei algumas atividades depois no SEI para vocês também, tá? E depois, quando voltarmos às aulas realmente, levarei vocês para presenciais, né? Levarei vocês para o laboratório, tá? Então, dentro da prática de contábil 2, né, nós temos mais uma obrigação acessória, que é a DIRF, tá? Então, o que vem ser a DIRF, tá? A DIRF é a declaração do imposto de renda retido na fonte, que tem por objeto fazer com que as empresas, né, elas apresentem declarações ao governo contendo todos os pagamentos efetuados e que se sujeitam à retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, todas as pessoas jurídicas, tá? Inclusive entidades imunes isentas lá, que tenham aí colaboradores, né, que receberam acima do teto do imposto de renda, o ano 2019, 28.559,70, ou tiveram alguma retenção na fonte, mesmo que seja um único mês, tá? Em um único mês, tem que declarar a DIRF. Mesmo as empresas que prestam, que tomam serviço, por exemplo, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica que teve ali a retenção, é obrigado a fazer a DIRF, tá? Então, para isso que serve a DIRF. Então, a DIRF, a Declaração de Imposto de Retido na Fonte, é uma das obrigações acessórias que a Receita Federal do Brasil utiliza, se eu não falar uma das principais, que ela utiliza para cruzamento de dados na declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Porque é aqui que ela sabe quem teve a retenção, quem não teve, quem está obrigado a fazer o imposto de renda, quem não está obrigado em relação ao imposto de renda, do limite recebido, né? Então é a DIRF que você informa, o prolabore do sócio, tudo isso é informado na DIRF, tá? Então é uma declaração obrigatória, tá? Que tem que ser transmitida pelas empresas até o mês de fevereiro, tá? Então, como eu disse aqui, ó, até o dia 28 de fevereiro de cada ano é o prazo limite para que as pessoas físicas, né, que a Receita compare, então, na declaração de imposto de renda, as declarações das pessoas físicas com as declarações das empresas em tempo hábil, tá? Então, dia 28 de fevereiro é o prazo máximo, né? Se as informações estiverem corretas, o indivíduo não vai cair em malha fina. Acontece muito mesmo do colaborador cair em malha fina, muitas das vezes, são da DIRF. Então, toda vez que vocês, no escritório contábil de vocês, na empresa que vocês forem assessorar, que vocês forem trabalhar, sempre entreguem o informe direto da DIRF, porque aí não vai ter problema, tá? Muitas vezes o pessoal tira o informe lá do RH, do sistema contábil utilizado pela empresa, e aí por questão de arquivo tem alguma divergência na DIRF e dá problema depois para aquela pessoa que for transmitir o imposto de renda, né? Por quê? Porque vai cair na malha fina. Então, qualquer diferença que houver entre o que foi informado na DIRF e entre o que foi informado na declaração de imposto de renda da pessoa física, aquela pessoa vai cair sim na malha fina, tá? Então essa a questão a ser observada, ok? Então, os pagamentos a serem declarados são a relação de todos os salários pagos aos colaboradores, imposto de renda retido na fonte, situações sem retenção na fonte, né? Valor das distribuições aos sócios, tanto a título de prolabore quanto a título de distribuição de lucro. Aqui é importante ressaltar: fez a distribuição de lucro lá pela contabilidade, declare na DIRF, tá? Também tem que ser declarado. Pagamentos para prestadores de serviço sem vínculo empregatício com nota fiscal. Se houver obrigatoriedade da retenção na fonte, essa informação também deverá constar na DIRF. Se eu presto um serviço para uma empresa aí no valor de R$5.000, pessoa física, emitir minha nota fiscal, fora a retenção do INSS, que é obrigatório, do INSS, a pessoa jurídica também vai fazer a retenção do imposto de renda da pessoa física, né? E mesmo que tenha sido só esse serviço, é só essa retenção que teve, foi só um mês, essa empresa é obrigada a informar essa retenção, tá? Então, muito cuidado. As empresas têm que encaminhar aos escritórios contábeis todas as notas fiscais de prestação de serviço, porque se elas houveram retenção na fonte, tem que ser informado sim
na DIRF, tá? Porque essa pessoa tem que estar constando lá nessa informação, tá? No caso de extinção, seja por liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, lembrando que vocês vão ver em detalhes essa questão de liquidação em qual período, ou seja, quando a empresa se extingue realmente, ela fecha, né, deixa de existir, e ela ocorreu, por exemplo, em 2020, né, a pessoa jurídica extinta deverá apresentar a DIRF 2020, ano calendário 2020 mesmo, até o último dia útil do mês subsequente à ocorrência do evento. Então vamos supor, se a empresa se extinguiu agora dia 30 de março de 2020, ela tem que transmitir a DIRF desse período de janeiro até o período da extinção dela, até o último dia útil do mês subsequente, né? Ou seja, até o último mês de abril. Se ele encerrar lá em maio, ele tem até o último dia útil do mês de junho, né? Nesse caso, exceto se o evento ocorrer em janeiro, né? Caso em que a DIRF poderá ser apresentada até o último dia útil do mês de março de 2020. A exceção nesse caso é o mês de janeiro, tá? Então, encerrou no mês de janeiro, você tem até o último dia útil do mês de março para apresentar. Nos outros meses não, é a partir do mês subsequente, o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do evento, da extinção constante lá no cartão CNPJ, tá? A extinção, liquidação mesmo da empresa com distrato social e toda a informação registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, tá? Então, a importância da DIRF para o cruzamento do imposto de renda. E aí, a DIRF, nesse resumo que eu criei aqui, né, ele é utilizado, como eu disse, para o cruzamento de dados na malha fina, tá? Então aqui, ó, o empregador, ele informa os dados, né, na DIRF, salários, imposto de renda retido na fonte, o INSS, os dependentes, todas as informações constam na DIRF, tá? Ele retém do colaborador o quê? O imposto de renda retido na fonte, ele recolhe para o fisco esse imposto de renda retido na fonte, tá? E o colaborador tem até 30/4 para apresentar sua declaração do imposto de renda de ajuste anual da pessoa física, enquanto a empresa na DIRF, lá em cima, tem o prazo de 28 de fevereiro para apresentar essas informações. Ou seja, como eles recebem dia 28 de fevereiro, a Receita tem então o prazo, né, para cruzar esses dados com a declaração entregue até dia 30 de abril, tá? Detalhe, olha ali, eu falei, ó, retém o imposto de renda do colaborador e recolhe ao fisco, tá? O que acontece muitas das vezes, eu já vi casos de malha fina nesse sentido. A pessoa declara o imposto de renda dela, né, que foi retido, e cai na malha fina. Vai ver, a DIRF tá correta, tá preenchida de forma correta. Aí o que acontece? A empresa não fez o recolhimento do imposto de renda, reteve dos colaboradores e não repassou para o fisco. Em primeiro lugar, isso é crime, tá? É um crime contra a ordem tributária, porque ela está se apropriando de um dinheiro que não é dela, ela fez a retenção e não repassou, isso é crime contra a ordem tributária, processo criminal mesmo, que pode ser aberto pela Receita Federal contra a pessoa jurídica, tá? Ou a pessoa física, se for um produtor rural, por exemplo, que também é obrigado a informar a DIRF, né? E aí, nesses casos, o colaborador tem que pegar lá seus olerites, demonstrar para a Receita Federal do Brasil, né, que foi ali devidamente retido, né, no seu recolhimento. E óbvio, aí a Receita Federal do Brasil vai abrir um processo de autuação fiscal contra essa empresa, cobrando o imposto de renda com multa de ofício e tudo mais, além de poder abrir sim um processo criminal contra o empresário por essa prática, né, de ter feito a retenção do imposto de renda do colaborador e não ter feito o recolhimento em tempo hábil, tá? Então, muito cuidado nessa situação, sempre orientar bem que as retenções têm que ser sempre feitas e recolhidas em tempo hábil, porque isso é apropriação indébita, tá, de um dinheiro que não é da empresa. E óbvio, a Receita Federal do Brasil, né, utiliza isso para cruzamento de dados da malha fina, tá? Tá sempre de olho nessas situações em relação ao cruzamento de dados, principalmente pessoa física.